Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para o ano de 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Esse é o nosso encontro de ensino. Quarta-feira, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9 horas e 7 minutos, temos o Café com Jesus. E às 19 horas e 7 minutos, o encontro de jovens. Domingo, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro da família. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Provérbios, capítulo 6, com o título Evitando as Armadilhas, com a palavra o pastor Romalino Cabral. Pai, usa a boca do teu filho para trazer uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e estamos aí ligadinho com vocês aí através da Rádio Cristo Poder Alfa, e nós estamos em cadeia com a Rádio Jesus na Rua, Palavra e Oração, a Rádio Raio de Luz, Rádio Rede Alfa de Comunicação e a Rádio Oração 24 Horas, levando o Evangelho ao Brasil e ao mundo. Aleluia, glórias a Deus. Hoje nós vamos falar de algo de uma importância muito grande para nossas vidas e para a vida de todos aqueles que amam a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre Provérbios, né? A continuação de Provérbios 6. Hoje nós temos Provérbios 6. E, como já falou a minha querida irmã ali, a Márcia, evitando as armadilhas. Então, esse é o título da nosso estudo de hoje, da nossa palavra de hoje, tá bom? Então, ali no livro de Provérbios 6, de 1 a 5, ele nos alerta sobre o perigo de sermos fiador de outras pessoas. Neste momento, a minha querida irmã Márcia, ela vai ler para nós aí o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, o 4 e o 5. É com você, minha querida. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caísse nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Amém? Amém. Então, meus queridos amados irmãos e ouvintes aí da Rádio Jesus na Rua, se você ficou atento à leitura que foi feita nesse momento, você vai perceber perfeitamente que Salomão, aqui ele nos faz um precioso alerta. E é preciso, com muita cautela, né, para sermos fiador de alguém. Quem o faz, ele se torna legalmente responsável pelo pagamento da dívida, caso o ator primário não o cumpra. Quer dizer, se você é fiador de uma pessoa e esta pessoa ele não paga a dívida
que ele fez através no seu nome, por ser você o fiador, você tem o compromisso e a responsabilidade de pagar, porque é seu nome que está em jogo. E a Bíblia diz que mais vale o bom nome do que a muita riqueza. Então é por isso que nós temos que tomarmos todos cuidado. E esse conselho aí de Salomão, ele serve-nos como, cai em nós como uma luva. Está entendendo? Então é uma coisa muito importante que nós precisamos compreender nesse sentido aí. Então, quem faz se torna legalmente responsável pelo pagamento da dívida, caso o autor primário não o cumpra. Então, a recomendação do salmista, aí, do escritor de Provérbios, é que você não seja fiador de alguém e, se for, né, que logo se livre desse compromisso. Como hoje em dia é comum ser fiador, quem assim optar por ser é um problema para a vida dele, mas deve estar disposto a sacrificar os seus recursos para pagar esta dívida. Então, não tem por onde escapar. Você está entendendo? Márcia, lê para nós o versículo 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém? Amém, graças a Deus. Então, aí, Provérbios 6, de 6 a 11, ali, esse homem de Deus, né, Salomão, ele faz uma alusão à formiga e ao homem ou à mulher que seja o ser humano preguiçoso. E ele já começa, ele inicia dizendo bem certo, bem correto, vai ter com a formiga o preguiçoso, para que os seus caminhos seja sábio, né? Então, nós vimos aqui, a formiga, ela é um animal trabalhador. Ela não possui chefe, ela não possui comandante, mas nunca para de buscar o seu alimento. Ela sabe que no inverno não poderá trabalhar. E por isso faz o quê? Faz suas reservas. Ela trabalha, amados e queridos irmãos de ouvinte, de modo planejado e incansável. Já quem é preguiçoso, ele costuma o quê? Arrumar desculpas para tudo. E o ciclo da vida de quem é preguiçoso vai pouco além do quê? De dormir e cruzar os braços e repousar. Assim, né, como tudo na vida, a preguiça tem resultados. Quer dizer, quais são os resultados finais? Funciona como a lei da semeadura. Colhe-se o que planta-se. O primeiro deles é a pobreza. O preguiçoso, ele nunca vai ser uma pessoa bem de vida. E o segundo, ele vai estar sempre passando necessidade. A formiga não passa fome no inverno, porque trabalhou muito nas outras estações. Você está entendendo? O homem que trabalhou e usou seu dinheiro com sabedoria nos dias de crise, ele terá para sobreviver. Já o preguiçoso, ele passará a necessidade. Por isso, Salomão, ele dá esse conselho de uma necessidade muito grande, extrema, para os dias em que nós estamos vivendo. Outras pessoas não querem mais trabalhar. Estão sempre arrumando um jeitinho brasileiro, seja lá do tipo que for, para poder viver. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a expressão usada aqui por este homem, o Salomão, não é dele essa palavra, não. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. Muitas pessoas usam essa expressão, mas esse é ponto de vista de Salomão, ou isso é ponto de vista de Davi, ou isso é ponto de vista de Paulo. Não, não existe ponto de vista de ninguém, não.
Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Quem inspirou eles para escrever essas palavras foi o Espírito Santo de Deus. E quem é responsável pela palavra não é aquele que escreveu, é aquele que ditou. E quem ditou a palavra de Deus foi para o secretário, foi, na realidade, é o Espírito Santo. É como esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. A Márcia está lá como uma secretária, o responsável é nosso amado pastor, o apóstolo Adilson. O responsável por esse trabalho é o pastor Adilson. Não é a Márcia. A Márcia está escrevendo aqui, lendo aqui o que nós estamos mandando. A responsabilidade não é de Márcia, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade maior aqui é do pastor Adilson, porque ele é o dono do canal. E a palavra de Deus, o responsável pela palavra de Deus, é exatamente o Senhor Deus, Criador dos universos. Não é o homem quem mandou, quem escreveu, mas sim quem mandou. Por que ali em Jeremias 1,12 a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir? Porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. Então, as palavras faladas aqui, e acabamos de pronunciar aqui agora, foi Deus que mandou fazer, não foi falar, não foi Salomão, não. Você está entendendo? Márcia, por favor, o versículo 12, 13, 14 e 15. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo tempo maquina mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Amém? Amém? Olha, então, preste bem atenção nessa palavra que ela leu agora aqui. O versículo de número 12 ao 15, Salomão, orientado pelo Espírito Santo, cumprindo uma ordem do Espírito Santo, está escrevendo, nos orientando a respeito do homem mau, da pessoa má, da pessoa que tem uma índole perversa. Então ele está, Deus que quer o bem da humanidade, ele está nos alertando para que nós venhamos a tomarmos cuidado com esse tipo de pessoa. O homem mau, meu amado irmão, ele entrega todo o seu ser à prática da maldade. Todo ser homem mau, toda pessoa que, usando outra expressão, não presta, ele usa ele entrega todo o seu ser à prática da maldade. Todas as partes do seu corpo são colocadas a serviço da perversidade, a serviço de fazer o mal, de prejudicar o seu semelhante. Uma pessoa má, na realidade, aí volta a lei da semeadura. Uma pessoa má, ela colherá o que plantou. Porque ninguém semeia violência e colhe paz, de maneira nenhuma. Deus é tão bom, tão fiel e tão justo, que se o homem plantar abacaxi, ele colhe abacaxi. Se plantar batata, ele colhe batata. Essa é a grande verdade. Quem escolheu o caminho da crueldade, ele na realidade comerá dos frutos dela, sem dúvida nenhuma. A palavra diz o que acontecerá com quem preferiu viver em uma vida de crueldade. Porque a desgraça abaterá. Então, posso fazer essa pergunta para você, como você pode fazer essa pergunta para mim, que caminho você está escolhendo? O caminho da maldade? O caminho da perversidade? O caminho da destruição? Ou o caminho da paz, da alegria e do gozo? Isso é uma coisa muito séria. Deus ele nos alerta através da sua palavra. Os ensinamentos de Provérbio é coisa fantástica. Ela é luz mesmo para o nosso viver. Márcia, por favor, aí o versículo 16, 17, 18 e 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém?
Amém? Viu para entender? O versículo 16 a 19. Quer dizer, ali Deus, através de Salomão, o Senhor, através da sua palavra, ele nos mostra os pecados que Deus abomina. Das coisas que muitas pessoas pensam que não tem problema, são coisinha, não, isso é coisinha pequena, isso não tem problema, mas Deus, como está escrito lá no livro de Malaquias, capítulo 3 e versículo 16, Deus tem um memorial, e esse memorial escrito, ele está na presença de Deus, sabe para quê? Para que, então, no versículo de número 18, nós venhamos a compreender e a conhecer, a ver a diferença entre o justo e o injusto. Então, aqui neste versículo que a minha querida irmã Márcia acabou de ler, aqui Salomão apresenta uma lista de pecados que Deus abomina. Está entendendo? E esses pecados, essa lista que nós aí acabamos de ouvir ela lerem para nós, ela pode ser comparada com a lista contida ali em Romanos capítulo 1, está entendendo? E ali em 2 Timóteo capítulo 3. Você pode depois em casa ler o Romanos capítulo 1 e 2 Timóteo capítulo 3, para você ver como vai dar exatamente com aquelas palavras que foram lidas aqui pela irmã Márcia nesse momento. Então, atente para essa lista e sonde o seu coração em relação a cada um desses pontos. Porque Deus está alertando aquele que quer ser fiel, aquele que quer trilhar o caminho da benignidade, o caminho da longevidade, o caminho das maravilhas de Deus, que ele tem que fazer essas coisas. Então, você presta atenção naquilo que você leu, naquilo que você ouviu. Um conselho para você, quando você for ler um livro de provérbios, meu amado irmão, você pauteia, lê devagar, não engula as vírgulas, não engula os acentos, as pontuações, porque provérbio é um ensino, provérbio ele é uma coisa tremenda para a nossa vida. Está entendendo? Em provérbio você encontra tudo que você precisa, tudo que você encontra. Essa é a grande verdade. Márcia, por favor, versículo de 20 a 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Amém? Amém, glórias a Deus. Então aqui você notar perfeitamente que Deus ele continua a nos ensinar. A versículo de número 20 a 23, Deus ele nos alerta sobre o compromisso com a obediência. Ele fala bem claro no versículo 20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Aí ele fala, ata perpetuamente em pescoço. Está entendendo? Coloca no teu coração e pendura no teu pescoço. Porque quando tu caminhares, ela te guiará. Quando te deitares, ela te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é palavra, é lâmpada. E a luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. E muitas pessoas não aceitam a correção, então não tem vida. Você está entendendo? Porque crer na palavra e obedecer a ela nos guarda de cair em mentiras do inimigo. A lei de Deus não é dada para oprimir ou subjugar os filhos, mas para proteger e abençoar. Essa é a grande verdade. Então, quando está está no coração, aí ela age. E ela age como um guia que conduz pelo caminho seguro. Você está entendendo o que nós estamos falando? Então, os mandamentos de Deus, eles são lâmpada. E a instrução, luz.
Então, eles são caminhos que conduzem à vida. Então, quando nós não desmaiamos, nós não negligenciamos, nós não evitamos a correção de Deus, os ensinamentos de Deus para as nossas vidas, nós somos bem-aventurados. Porque Deus ele está colocando dentro de nós algo de muito superior aos nossos pensamentos. Deus está formando em nós a mente de Cristo. Deus está se formando, Jesus Cristo está se formando dentro de nós através da palavra que nós estamos falando, lendo, nós obedecemos. Então, não é somente nesse momento que a Bíblia relaciona a palavra de Deus como luz que guia, né, as pessoas aí em meio às trevas. Não. Em João capítulo 1, versículo 5 a 10, nos diz que andar na luz nos garante ouvirmos a palavra de Deus. Enquanto agora andar nas trevas nos faz perder o quê? As bênçãos da sua palavra. Então nós precisamos ouvirmos a palavra de Deus. Podemos andarmos na luz. E quando nós andamos na luz, Deus nos garante as beneficências, a sua misericórdia, a sua proteção sobre a nossa vida. Agora, andar nas trevas, e isso então nos faz perder as bênçãos da sua palavra. Por favor, minha irmã, aí o versículo 24 a 29. Para te guardares da má mulher e das lisonjas da língua estranha, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio sem que os seus vestidos se queimem? Amém? O versículo, por favor. 28. 28? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Amém? Amém. Você entendeu essa palavra de versículo 24 ao 29? Isso é muito importante, meus amados irmãos. Parece uma coisa simples, mas não é. Para te guardares da mulher vil e das lisonjas das estranhas. Não cobices no teu coração a sua formosura, e nem te prendas aos seus olhos. Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão. E a adúltera, ela anda realmente à caça de almas preciosas. Agora, o versículo 27, se você parar para meditar no versículo 27, Deus está fazendo uma pergunta para nós. E nós vamos, tanto 27 como 28. Porventura tomará alguém fogo no seu seio? Quer dizer, alguém vai colocar fogo na sua roupa, em seu corpo, sem que as suas vestes se queimem? Não tem jeito. Se você colocar gasolina na sua roupa e botar fogo, não tem que a roupa se queimar. Entendendo? E o número 28 ele fala assim: andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Quer dizer, vai andar alguém sobre brasa sem queimar o pé? Não tem jeito, andou sobre a brasa vai queimar o pé. Então é isso que ele está dizendo no versículo 26. Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão. Essa é a grande verdade. Quantas e quantas pessoas pensam que isso vai ficar em vão? Não. Ele fez aquela besteira, ele vai pagar, como se ele tivesse tocado fogo, colocado gasolina na roupa dele, botaram a roupa e queimar, vai queimar. Então, essas são as consequências de quem anda nesse tipo de pecado. Está entendendo? Muitos pensam que o pecado sexual é o ato de adultério. Porém, esse trecho, queridos irmãos, ele fica bem claro que quando alguém cobiça em seu coração,
a beleza de alguém já está escolhendo andar pelo caminho errado. Só em pensar. Na lei, era preciso praticar o ato para estar em pecado. Mas agora na graça, não. Na graça, basta somente cobiçar. Ficou mais difícil, não ficou? Então, essa palavra que nós lemos aqui é muito clara. A beleza de alguém já está escolhendo o seu caminho. Quer dizer, quem cobiça a beleza de alguém, ele já está escolhendo dar pelo caminho errado. O adultério é uma tragédia. Ele é tão devastador quanto um incêndio. Flertar com o adultério é o mesmo que brincar com fogo. Você está entendendo? Não acenda o primeiro foco. Quer dizer, não cobices alguém que não seja o teu cônjuge, que não seja a tua esposa, que não seja o teu esposo. Este é um princípio dos relacionamentos das pessoas sábias e puras. Vamos ler agora o versículo de 30 a 32? 30, 31, 32. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Mas, encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz. Amém? Amém. Então vejam bem, versículos 30 a 32 é um alerta, e agora esse alerta é contra o roubo, porque roubar não compensa. É um dos mandamentos dele lá na palavra de Deus, lá no Velho Testamento. Não roubarás. Então, se injuria um ladrão. A gente injuria um ladrão quando ele furta para saciar, mesmo ele tendo fome. E se ele for pego, ele vai pagar pelo roubo dele, ele vai restituir 7 vezes mais, né? Isso era segundo a lei, pelo que ele roubou, e estava tudo certo. Mas aquele que adultera, como diz o versículo 32, esse não tem jeito. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. E aquele que faz isso, ele destrói a sua alma, porque não tem como ele pagar por isso. Não tem como ele voltar atrás. Você está entendendo? Então, aqui Salomão diz que deve haver circunstâncias atenuantes para a pessoa que rouba. Como, por exemplo, alguém que esteja passando fome. Mas para quem comete o adultério, não existe justificativa. Porque o adultério ele trará consigo um conjunto de mais consequências, e são consequências inevitáveis. O roubo pode ser corrigido, caso o ladrão seja pego, ele paga 7 vezes o que roubou. Já para o adultério é impossível fazer restituição. Como é que você vai restituir um ato desse? Não tem como você fazer isso de maneira nenhuma. Márcia, por favor, versículo 33 a 35. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Amém? Deu para entender? Então, ali no versículo 33 e 35, ele nos mostra que o espírito se entristece e o adultério, ele nos tira o quê? A paz. O versículo 33 fala assim, achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Quer dizer, ele vai ficar toda a vida em dívida com aquilo ali. Porque os ciúmes se enfurecerão do marido, de maneira que nenhuma ele perdoará no dia da vingança. Quer dizer, a pessoa está sempre correndo o risco de ser até mesmo morta, está entendendo? Não aceita nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumente o presente. Depois que você traiu um homem com a sua esposa, você teve um ato com a sua esposa, com a esposa desse homem,
Você pode presentear ele com o que você quiser. Ele não vai, de maneira nenhuma, se esquecer disso que você fez. E isso tem uma consequência muito grande para a sua vida. Você pode dar o presente que você quiser. E uma das consequências do adultério é ter que lidar com o ciúme e a revolta do cônjuge traído. O amor que foi traído, ele não pode ser recompensado com presentes ou com afetos. Não tem como. Nada no mundo fere mais o coração de alguém do que uma traição vinda de quem se ama. Então, por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos de uma forma de muita necessidade, acatarmos, aceitarmos essas palavras que nós lemos agora, para que nós possamos vivermos bem, para que não venhamos trazer para nós sérias consequências para o depois. Você está entendendo? Essa palavra é uma palavra muito maravilhosa. Que Deus te abençoe e que esta palavra tenha falado ao seu coração. Que esta palavra seja de estímulo, seja de alerta para a tua vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.